lamentável que esses incêndios aconteçam, né, seja no Pantanal, seja na Caatinga, na Mata Atlântica, no Pampa, em todos os lugares. E o trabalho é para que a gente tome cada vez mais consciência. Inclusive, tem um projeto que ele trabalha a queima controlada do fogo, em que você combate o fogo a partir da queima controlada. Uhum. Tem todo um sistema, um calendário de como fazer isso, né? E trabalhar para fazer os aceros em determinadas áreas, para evitar que o fogo se espalhe. Porque tem áreas remotas, quando ele vai para essas áreas, é de difícil acesso. Você só consegue através do uso de aviões. Uhum. E nem sempre você tem um bom desempenho, porque o avião precisa ter o lugar onde ele vai ser abastecido de água. Então, é de uma complexidade enorme. No caso da Amazônia, eu fico pensando, se a gente não tivesse conseguido essa redução do desmatamento, eu não sei como estaria a situação. Então, eu vejo que as pessoas, com legítima razão, ficam preocupadas, elas cobram, mas o que eu queria dizer é que há um esforço para controlar, mas a melhor forma de controlar incêndios é não fazer desmatamento. A melhor forma de controlar incêndio é não agravar o problema da mudança climática. A melhor forma de controlar incêndio é você não colocando fogo em áreas que são vulneráveis. Bom, tem umas mensagens pra gente aqui. Deixa eu ler umas aqui, ó. O Solid Bruno mandou: Marina, quais medidas precisamos tomar nesse momento para impedir a ebulição global? Ou não tem mais como? A partir de agora, todos vamos morrer? Deixe sua opinião e conhecimento. Manda um beijo para Orlândia, em São Paulo. Vou começar pelo mais fácil. Um beijo para Orlândia. Boa. Olha, nós trabalhamos para que não tenhamos alcançado o ponto de não retorno. E a ciência nunca falou que alcançamos esse ponto. Ela diz que nós corremos o risco de chegar. Uhum. Obviamente que é uma linha tênue, não podemos apostar, porque é algo que eu não posso experimentar. Esse ponto a gente não sabe exatamente onde Exatamente, mas né? você não pode arriscar. No caso da Amazônia, eles dizem, se ultrapassar 20% de destruição da floresta, ela entra num ponto de não retorno. Ela vira uma savana, por exemplo. Então, não podemos apostar. Já está em torno de 19%, 18%. Ixi, então, tá temos chegando. que parar por aqui. Agora, por isso que o compromisso do presidente é desmatamento zero. Uhum. Nós vamos ter... Como é o nome dele? É Bruno. O Bruno. Ô, Bruno, nós vamos ter a COP28 agora, né, nos Emirados Árabes. Então, a COP é a oportunidade de que os 195 países não permitam que a gente chegue no ponto de não retorno, exatamente porque é um impensável, inadmissível que a gente comprometa a vida no planeta, não só a nossa, mas das outras formas de vida. Por isso que é importante ter consciência. Ainda há pouco, você dizia, bem, a política tem um papel importante e as pessoas aumentaram muito a sua consciência. Mas o problema é que as pessoas têm a sensibilidade, mas não dão efetividade para a sua sensibilidade. Então, às vezes, na hora de votar, ela escolhe quem não está preocupado com mudança climática, quem não está preocupado com floresta, quem não está preocupado com educação ou com saúde pública de qualidade. Então, você tem que juntar a sensibilidade com a efetividade. E aí, isso é na hora de escolher o voto, isso é na hora de fazer o teu empreendimento. Eu posso fazer com mais cuidado? Posso fazer, né? Por exemplo, a queimada controlada, ela ajuda a que você não saia do controle como a gente tem em determinadas situações. Quando eu cheguei em 2003, no município de Pacaraima, era Euninho também, tivemos um grande incêndio. Nós chegamos a colocar quase 2.000 pessoas na linha de fogo. Era como se a gente não conseguisse fazer nem uma ranhurazinha naquilo ali. Era algo tão avassalador que tem hora que você tem que... Os brigadistas recuam, porque você tem que proteger a vida das pessoas, né? Então, nesse momento, nós estamos fazendo todo o esforço exatamente para evitar o ponto de não retorno. O cara perguntou, vamos morrer? Ó, o Cassati mandou: quais as medidas que o MMA tomará para conter o avanço... Mas essa pergunta, se nós vamos morrer, foi sério? Alguém fez? Ah, ele fez, mas ele tá meio... Ele está de brincadeira. Ele tá meio... Mas a notícia para ele
é que, do ponto de vista biológico, com certeza sim. Faz todo sentido, né? Todos vamos morrer um dia, né? Agora... A partir de agora, todos vamos morrer? Não, irmão, a gente tá morrendo há muito tempo já. Né? Do ponto de vida biológica, todo mundo morre. Agora, o que nós não queremos, não é matar as condições em que a vida nos foi dada. Entendido. Bom, o Cassati mandou. Quais as medidas que o MMA tomará para conter o avanço de espécies exóticas no Brasil, em especial de peixes e mamíferos? A senhora acredita que a revogação das licenças de caça vigentes e, consequentemente, a diminuição do abate de javalis não está causando mais mal do que bem? Espécies exóticas é um problema, né? Javali, os búfalos, os mexilhões dourados, é uma quantidade enorme, né, de animais, de vegetais que são problemáticos num habitat em que ele não tem como ter o equilíbrio, porque não tem o predador. Não era para ele estar aqui. Não era para estar aqui. Você resumiu muito bem. Você tem que fazer um trabalho, e aí o trabalho do IBAMA, do ICMBio, olhando para o que diz a ciência, para o que diz os biólogos, de como manejar essas espécies para resolver o problema. Né? Você tem problema com búfalo, você tem problema com javali, e tem que ter muito cuidado, né? Porque tem muita gente que acha, né? Às vezes alguns acham que a solução é só simplesmente a caça. Isso não é a solução. A solução é não introduzir nenhuma espécie exótica, né, em um habitat que não é o habitat em que ela, né, foi gerada, que ela está propícia para existir ali. Simplesmente não é o habitat dela. Isso. O IBAMA, junto com o ICMBio, estão vendo todo o processo legal de como a gente enfrentar esse problema. E não é só o IBAMA e o ICMBio. Para isso, a gente tem que ouvir técnicos, a gente tem que ter um trabalho muito consistente para poder tomar as medidas que estejam à altura. Porque você tem que ver, não é, que você tem que pensar também, não é, no sofrimento dos animais. Os seres humanos acham que ele deve pensar única e exclusivamente no seu conforto. Você tem que ter responsabilidade com o bem-estar animal. Ó, tem um áudio agora pra gente aí, Vitor. Tá bom, então toca aí. Boa tarde, ministro. Quais são as medidas que estão sendo feitas para controlar o fogo na Amazônia hoje em dia? Porque está pegando fogo e ninguém está falando. Outro ponto, em 2014 eu votei na senhora para presidente e o PT fez uma sequência de difamações. Hoje em dia a senhora está com o PT. A senhora está preparada para receber novamente difamações por parte do PT a partir do momento que a senhora faça alguma crítica ao grande, poderoso Lulinha? Ou a senhora realmente vai largar de mão esse partido corrupto e, sei lá, tentar viver feliz e esquecer a política? Ele parece gostar de você, mas não gosta do PT. Bom, olha só, vamos se a gente for começar. olhar a história, tu também assim, passou uma fase aí que tu não gostava muito do PT também, né? Sabe do PT? Foi PV, depois fez a sustentabilidade, né? Então, assim... No meu caso, você está falando? Eu tive o primeiro partido, foi o PT. Eu fiquei, acho que, 25 anos no PT. Depois, em função de divergências políticas, eu fui para o PV, que é o Partido Verde. Depois eu saí do PV e fui criar um partido, a Rede Sustentabilidade, que é um partido pequeno e que até hoje nós estamos trabalhando. Só temos 2 deputados, o deputado Túlio Gadelha e eu, que fui eleita pelo voto da população de São Paulo. Sou muito agradecida por essa oportunidade que me dá de trabalhar por aquilo que eu acredito e que eu acho que posso dar uma contribuição, seja como deputada ou como ministra. Então, eu tenho uma trajetória de vida de compromisso com o meio ambiente e com a democracia. E quando eu vi que nós estávamos vivendo o extremo de destruir a democracia brasileira e de destruir todas as políticas que podem evitar que a gente vá para essa catástrofe que o mundo está ameaçado, né? Diante daquilo, eu e o presidente Lula conversamos, superamos uma situação de afastamento que tivemos do ponto de vista político durante cerca de 14 anos.
porque, do ponto de vista pessoal, nós nunca nos afastamos, sempre mantivemos o contato, era uma vida. Eu tinha 18, 19 anos quando comecei o processo de fundação do PT, já associado ali ao presidente Lula. Tivemos uma conversa pessoal, foi uma conversa pessoal muito boa. Como é uma conversa pessoal, não tem como ser dita. Claro. Exato. E o que eu posso dizer é que foi uma conversa tão boa entre nós dois que gerou uma conversa pública política. E eu manifestei apoio ao presidente Lula ainda no primeiro turno, mediante um programa que eu apresentei para ele na área ambiental, que estamos implementando, e ele se comprometeu, fez questão de se comprometer, não comigo, numa reunião, mas publicamente, numa grande coletiva, com aquele programa que estamos implementando. A política, ela é um processo vivo, né? Só aqueles que têm uma visão de política de forma não programática é que podem ver ela como um lugar só de desavenças. A gente tem diferenças políticas, mas, diante daquilo que é maior do que nós, o que importa é nos colocarmos a serviço para o que é maior do que nós. No primeiro governo do presidente Lula, nós fizemos políticas públicas que foram muito relevantes para o mundo. O Brasil evitou lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. O Brasil foi o país que, de 2003 a 2008, foi responsável por 80% das áreas protegidas criadas no mundo para reduzir perda de biodiversidade. Isso foi eu, presidente Lula, que fizemos, junto com nossas equipes. E agora, eu tenho a felicidade de dizer que aquilo que era uma política do Ministério, agora é uma política do país. Olha só. É o ministro da Fazenda que está fazendo o programa de transformação ecológica. É o presidente Lula que está liderando a agenda de desmatamento zero. É o presidente Lula que foi agora nas Nações Unidas para dizer que o Brasil vai aumentar o seu compromisso de redução de emissão de CO2. É o presidente Lula que deu o comando para ampliar a matriz energética brasileira com energia limpa, renovável, segura, com geração distribuída. E eu posso dizer com muita tranquilidade, eu e o presidente Lula estamos em paz, graças a Deus, e trabalhando juntos, né? E tem um aprendizado, sim. Eu acho que as pessoas aprendem, como eu disse, pela dor. Sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros, né? Mas nós temos que aprender com os nossos erros. O campo progressista não podia estar separado nesse momento crucial para a democracia, nesse momento crucial para os povos indígenas, nesse momento crucial para os pretos, nesse momento crucial para os pobres e nesse momento crucial para que esse país faça jus à potência que ele é no setor agrícola, no setor industrial, em vários setores. E isso a gente consegue com um governo que não seja negacionista, que tenha credibilidade. Nós estamos à beira de fechar o acordo com o Mercosul. Eu espero que a gente consiga, né? Eles têm exigências ambientais, mas agora, graças ao nosso trabalho, nós podemos dizer, olha, agora o desmatamento não está crescendo, está caindo. Agora as emissões de CO2 estão diminuindo no Brasil. Agora nós estamos fazendo a desintrusão das terras indígenas com os povos que estavam sendo dizimados pelo garimpo ilegal e pela violência. Isso é um ganho para a democracia. O governo do presidente Lula é um governo de frente ampla, né? Eu estou no governo junto com a Simone Tebet, que foi outra pessoa que viu o que era mais importante naquele momento, e várias pessoas de outros partidos, até alguns que estavam em outro campo político e que agora estão ajudando o presidente Lula a governar. Isso é a dinâmica da democracia, né? Eu não faço política, né? Como eu disse, eu faço política como serviço. Se é nessa frente que eu tenho que servir, é aqui que eu estou. Eu não tinha me programado para voltar a ser candidata a deputada federal, mas diante da situação que estava, eu me dispus a sair novamente. Eu fui senadora por 2 mandatos, fui vereadora, fui deputada estadual, estou com 65 anos, né? Curtindo o meu neto, mas eu não poderia me omitir diante de tamanha gravidade do que estava acontecendo.
Então, nós estamos avançando. Hoje nós temos 22 ministérios trabalhando a agenda da sustentabilidade, né? Eu posso dizer que, mesmo nos meus pensamentos mais otimistas, eu nunca imaginei que o ministro da Fazenda fosse coordenar o programa de transformação ecológica do Brasil. Foi dele, inclusive, uma frase que eu ouvi na rádio, cara, que eu achei interessante, que era, cara, a gente precisa mover adiante do petróleo, não porque tá faltando petróleo, é só porque já tá velho, a gente precisa fazer uma parada melhor. E aí ele falou, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Acabou porque descobrimos outras coisas. Isso, eu achei interessante. E ainda bem que descobrimos outra coisa, porque a gente já sabe como fazer a energia do vento, a energia do sol, energia da água, energia da biomassa e duplamente energia da água, né? Com as hidrelétricas e com o hidrogênio verde. Enfim, os biocombustíveis, que é uma tecnologia do Brasil. Isso. Então, é isso. Que assim, além de tudo, faz sentido que todo mundo esteja trabalhando nisso, porque esse é o trem que a gente não pode perder. Teve alguém que perguntou, foi ele mesmo que perguntou sobre as queimadas, né? Bem, a coisa mais importante, vou repetir, é não desmatar. Então, nós demos uma contribuição, quando reduzimos o desmatamento nesses 10 meses, em 49,5%. Mesmo os incêndios também tendo diminuído, ainda é uma grande quantidade de focos de calor, que precisa ser enfrentado. Na transição, percebendo que o governo anterior não deixou recursos para esse enfrentamento, nós aumentamos em 18% o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, conseguimos fazer a contratação dos brigadistas. Hoje nós temos 3.500 brigadistas. Eles estão distribuídos em 9 estados da federação. Mais ou menos 1.500 brigadistas que estão espalhados nessas frentes, porque tem uma coisa que a população não sabe. A responsabilidade do governo federal é dentro das áreas federais. Mas, na hora que o fogo está acontecendo, você não pode falar, não, esse fogo é municipal. Não, resolve aí você. Não. Até porque só vou apagar até aqui. Boa parte dos municípios não estão preparados para isso. Nem os estados. Então, somando estados e municípios, a gente ainda é insuficiente. Como estamos vendo em algumas regiões que a gente só consegue controlar tudo quando, de fato, vem as chuvas. Ou, pelo menos, controlar mais rápido. Você acha que quando a gente tiver que passar por isso de novo, a gente vai estar melhor preparado? A gente consegue desenvolver um trabalho até lá para estar melhor preparado, para ter força suficiente para resolver o problema de uma maneira mais tranquila no futuro? Vamos pensar, né? Poderíamos ter 10 mil brigadistas, 20 mil brigadistas, mas o que é que nós queremos? Nós queremos ter gente para apagar fogo ou nós não queremos que tenha fogo? Não queremos que tenha fogo. Então, o trabalho mesmo é fazer com que o Preve-Fogo, que é um plano de prevenção em relação à queimada, que é esse que nós conseguimos alocar recursos, conseguimos contratar brigadistas, comprar equipamentos, fazer todo um esforço para atuar. Se tivesse na pegada anterior, você não tem ideia de como estaria a situação. A situação é grave, mas estaria incomparavelmente pior. E eu não uso isso para ficar justificando. Eu sei que é grave a situação, mas eu sei que há um esforço enorme do IBAMA, do ICMBio, com a ajuda dos estados, em alguns momentos. Agora mesmo estamos trabalhando, o governo do Mato Grosso, governo do Mato Grosso do Sul, os proprietários, eles têm brigadas dentro das fazendas. Porque no caso do Pantanal, tem áreas remotas, que é úmida, você não consegue entrar com carro, não consegue entrar os brigadistas. Você tem um vento que está indo numa direção, de repente ele vem em outra direção e ele pode ilhar. Acho que foi em 2022, 2021, acho. Nós perdemos um brigadista. Então você tem responsabilidade, tem protocolos de ação. Então estamos trabalhando com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiro, né? Nós mobilizamos 5 aviões que estão na linha de frente lá, 2 que podem fazer lançamento de água, outros 3 que têm que levar os brigadistas para diferentes regiões, para diferentes lugares, né? E é assim que funciona. Então, nós estamos trabalhando, obrigada pela pergunta, mas o que nós queremos é que haja uma consciência da sociedade para que não se tenha esses incêndios do jeito que está.
né? Eu tive uma denúncia que no estado do Amazonas, e foi uma autoridade do próprio estado que me falou isso, de que encontraram até um kit queimada. Kit isso? fogo. Grupos criminosos que fizeram cartilhas, que fizeram todo um treinamento para as pessoas saírem tocando fogo, fogo criminoso. Mas isso está sendo investigado. Tá. E por que é importante investigar? Porque a gente não pode ficar trabalhando com ouvir dizer, alguém disse. Claro. Né? Eu faço política pública com base em evidência. Né? Eu não tenho compromisso com mentira, não tenho compromisso com ficar fazendo disfarce. Eu tenho compromisso em trabalhar, porque eu tenho um Tribunal de Contas que me vê em altura e profundidade 24 horas. Não tem nem como por escapar. dia. Não tem como escapar. Né? Tem as instituições que fazem corretamente o controle, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tudo, a sociedade, o Congresso, que tem o seu papel de fiscalizar, não é? Mas Deus está me vendo. E como Ele está me vendo, Ele sabe o que eu estou dizendo. Nós estamos fazendo o máximo que pudemos, porque a gente não tinha orçamento. O orçamento que nós pegamos é feito pelo governo anterior. A partir de 2024 é que o orçamento será feito pelo nosso governo. Mas, mesmo assim, sabendo que não tinha dinheiro, durante a transição, nós aprovamos a PEC da transição, que era para ter dinheiro para política de direitos humanos, política de combate à pobreza, política ambiental, política para os povos indígenas, política para a questão racial, políticas que não tinham recursos, não dá nem para dizer suficiente, porque não ia fazer frente a tudo isso. E, em vez de ficar reclamando, o que a gente fez? A gente foi trabalhar. Para você ter uma ideia, Igor, quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente, há 15 anos atrás, eu deixei 1.700 fiscais. Eu voltei 15 anos depois com apenas 700 fiscais para enfrentar tudo isso, para enfrentar garimpo ilegal em terra indígena, para enfrentar nas unidades de conservação, para enfrentar todos esses fogos criminosos que estão acontecendo aí, desmatamento, uma série de coisas. Eu encontrei 700 fiscais. Desses 700 fiscais, nem todos conseguem ir a campo, porque muitos já estão para se aposentar, muitos pegaram Covid, ficaram com sequelas. Então, é um esforço muito grande. Mas, como eu disse, eu não fico na inércia do resultado alcançado, eu não brigo com o satélite está mostrando, correto? E eu quero trabalhar com a verdade, porque é com a verdade que a gente consegue enfrentar a realidade.